Deus abençoe você e a sua família. Continuando neste outro vídeo, nós estávamos falando no vídeo anterior da mentira e sobre a calúnia, que é um pecado gravíssimo. Veja, em 1 Reis, capítulo 21, ali conta um fato terrível que aconteceu na época em que o rei Acabe, ele era rei de Israel, do Reino do Norte, e reinava lá na capital, que era Samaria. Época do profeta Elias. Esse rei era casado com uma mulher chamada Jezabel. Em outra tradução, Iezébel ou Elizabeth, é o mesmo nome. Essa Jezabel, ela era uma mulher pagã, uma mulher idólatra, uma mulher feiticeira, uma mulher bruxa, uma pessoa horrível, terrível, maligna, perversa. Só que era uma mulher bonita, era um mulherão, era uma mulher que o rei Acabe, tinha se apaixonado por essa mulher. E essa mulher dominava o rei Acabe, influenciava muito ele. E ele também acabou se tornando um rei idólatra. Sim. Então havia muita idolatria e perversidade e crimes em Israel. Essa mulher, ela perseguia os profetas de Deus, perseguia aqueles que eram do povo de Deus, aqueles que eram fiel. E muitos profetas foram mortos e perseguidos por causa dessa mulher. Aconteceu um dia, está nesse capítulo 21, que o rei Acabe, ele tinha o seu palácio do lado de uma vinha. Essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote, de Jezreel. Nabote, volta e meia, ele estava lá, naquele terreno, naquela vinha que ficava do lado do palácio. Então, o rei Acabe, ele pensou o seguinte: essa vinha de Nabote pode ser minha. Eu gostaria de fazer uma horta aqui, no lugar dessa vinha. Está do lado do meu palácio. Vou fazer uma proposta a Nabote. O dia que ele viu Nabote ali, ele foi conversar com Nabote, Acabe. E aí ele disse a Nabote: Nabote, você tem essa sua vinha do lado do meu palácio, eu gostaria de comprar de você e dar o melhor preço. Se você não quiser vender por esse preço que eu vou lhe oferecer, eu posso lhe dar uma vinha melhor do que essa. É que eu quero fazer uma horta nesse lugar. Você vende ela para mim? Nabote respondeu a Acabe: nunca, eu jamais poderia vender esta herança dos meus pais. Amados irmãos, quando Nabote disse isso, Acabe ficou indignado. Ele não esperava receber um não de Nabote. De jeito nenhum, ele ia pagar mais do que valia ou dar uma vinha melhor. Mas, irmãos e irmãs, na lei de Moisés, na lei de Deus, a propriedade, como que a de Nabote, ela não poderia passar a outra tribo de Israel, a outro descendente. Tinha que ficar na família. Era a lei de Moisés, era uma lei de Deus. Não poderia sair da família. Ele tinha herdeiros, filhos, herança. Era a lei. Por isso que Nabote não poderia fazer isso. Eu jamais faria uma coisa dessa, disse Nabote. Mas Acabe não aceitou, não conseguiu engolir um não. Porém, ele saiu dali entristecido, indignado, ficou quieto, mas muito irritado, não disse mais nada. Nabote foi para casa e ele foi para o palácio. E ele foi, se deitou na cama e ficou virado. Não queria comer, não queria beber, estava contrariado. Ficou pensando nessa situação. Nunca ele poderia receber o não. Como vou receber o não? Olha a oferta que eu fiz a esse homem. Como ele vai me dizer uma coisa dessa? Eu sou o rei de Israel. Ficou entristecido. Ficou muito mal. Só que a mulher dele, Jezabel, quando olhou e viu Acabe, seu marido, triste, emburrado, com a cara feia, na cama, sem querer comer, ela perguntou a ele: o que aconteceu? Por que você está entristecido? Não quer comer, não quer beber? O que aconteceu? Aí Acabe disse a Jezabel, sua mulher: é que eu fui comprar
a vinha de Nabote aqui do lado. Ofereci a ele um preço ainda maior, uma vinha melhor. E ele me disse não, ele não quer vender e nem trocar a vinha dele. Quando Jezabel ouviu isso, ela ficou irada. Ela disse, o quê? Você não é rei de Israel? Não é você que exerce o poder de Israel? Deixa comigo, essa vinha de Nabote vai ser sua. Olha o que ela fez. Ela pegou, escreveu uma carta para as autoridades da cidade de Nabote, de Israel, os anciãos, que eram as autoridades, os chefes da cidade dele, os compatriotas e os chefes, escreveu uma carta, e nessa carta dizia o seguinte: proclamem um dia de jejum e chamem Nabote ao juízo, porque ele blasfemou contra Deus e contra o rei Acabe. Contrate 2 vagabundos, 2 falsas testemunhas, coloque diante dele, para que ele seja julgado e morto. Veja o que estava escrito nessa carta. Ela pegou essa carta e deu a Acabe. Acabe assinou embaixo, fechou e mandou um mensageiro. Os anciões da cidade, quando eles abriram a carta e viram isso, eles ficaram com muito medo. Aquelas autoridades estavam nas trevas. Aquelas autoridades não seguiam a Deus de verdade. Por quê? Porque eles ficaram com medo e precisavam contratar falsas testemunhas, que era um crime de morte em Israel, contra a lei de Moisés. E mataram um homem. E não era só ele. Na Bíblia fala de Nabote, mas em outra parte da Bíblia fala que não foi só Nabote que morreu, mas a família, porque ele tinha herdeiros. E não podia sobrar herdeiros. Então, provavelmente foi morto Nabote e a família dele. Família de inocentes. E eles leram e ficaram com muito medo, porque se eles não obedecessem o que estava escrito aqui, eles conheciam Jezabel, eles sabiam que era uma bruxa feiticeira, quem ia morrer era eles. E iam passar eles ao fio da espada, ele e a família deles. Então, eles ficaram com medo de morrer, estavam numa situação complicada. Por isso, muitos profetas de Deus foram mortos e perseguidos, tiveram que fugir nessa época, para não desagradar e transgredir a lei de Deus, porque era totalmente pagã, idólatra, uma bruxa. Veja que mulher ruim. O que estava escrito nessa carta? Estava escrito uma calúnia. Vocês estão entendendo? Vamos para outro vídeo para continuar essa pregação. Amém?